Hoje o assunto é o Paulistão Feminino de 2025. O Corinthians já conhece a tabela básica da competição e a ordem dos confrontos. Além disso, a Federação Paulista também divulgou o regulamento do campeonato, e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Vamos analisar as datas, os adversários e os desafios que o Corinthians vai enfrentar na busca por mais um título estadual. O Paulistão Feminino 2025 está com início previsto para o dia 7 de maio e vai até 14 de dezembro. A competição vai contar com 5 pausas ao longo do calendário, por causa das datas FIFA e também da disputa da Libertadores Feminina. O torneio terá a participação de 8 equipes: Corinthians, AD Taubaté, Ferroviária, Palmeiras, Realidade Jovem, Red Bull Bragantino, Santos e São Paulo. É uma edição que promete ser bastante competitiva, com clássicos, rivalidades históricas e muito equilíbrio técnico entre as equipes. O regulamento será o mesmo dos últimos anos. Na primeira fase, os 8 times se enfrentam em turno e retorno. Ou seja, cada equipe fará 14 jogos nessa fase. Ao final dessa etapa, os 4 melhores colocados avançam para as semifinais. As semifinais e a grande final serão disputadas em jogos de ida e volta. Já os times que terminarem entre a 5ª e a 8ª colocação vão disputar a Copa Paulista, junto com os 4 melhores da Taça Paulistana. O caminho do Corinthians. O Corinthians já conhece a ordem dos confrontos nessa primeira fase. E a estreia será em casa, contra o Red Bull Bragantino, com data base marcada para o dia 7 de maio, uma quarta-feira. Esse jogo abre a caminhada das brabas na competição. Na segunda rodada, o time vai até a Baixada Santista para enfrentar o Santos, possivelmente no dia 14 de maio. Um clássico regional que sempre chama atenção, independentemente da fase das equipes. Depois disso, o Corinthians segue a sequência enfrentando o São Paulo, a Ferroviária, o Palmeiras, o Realidade Jovem e o AD Taubaté. Na sequência do retorno, os confrontos se repetem com os mandos invertidos. Essa ordem de jogos pode trazer alguns desafios. Começar contra o Bragantino e depois encarar 2 clássicos fora de casa, contra Santos e São Paulo, exige concentração desde o começo do campeonato. É um início que testa o elenco e já dá o tom da competitividade da temporada. Relembrando 2024. Vale lembrar que o Corinthians chega para esse Paulistão como atual vice-campeão. Em 2024, a equipe fez uma campanha sólida, chegou até a final, mas acabou sendo superada nos pênaltis pelo Palmeiras. Foi uma decisão equilibrada, e o título escapou nos detalhes. Apesar do revés, o time continua sendo uma das maiores forças do futebol feminino paulista e nacional. O Corinthians soma 4 títulos estaduais, mesma quantidade de conquistas que Santos e Juventus. Ou seja, as brabas seguem no topo do ranking histórico e buscam se isolar ainda mais como a maior campeã do estado. Elenco e expectativas para 2025. Para a temporada de 2025, o elenco do Corinthians passou por algumas reformulações, mas manteve a base que vinha sendo trabalhada nos últimos anos. Jogadoras importantes foram mantidas, e novas peças chegaram para reforçar o grupo. A diretoria e a comissão técnica seguem com o mesmo objetivo: brigar por todos os títulos possíveis. A grande missão no estadual é retomar o topo da competição. O elenco já conhece o caminho, já sabe como é vencer e também como é perder. Essa mistura de experiência e motivação deve fazer a diferença. Além disso, a diretora Iris Sesso já deixou claro que o projeto para o futebol feminino do Corinthians é de longo prazo. O time segue com ambições altas e tem metas claras para a temporada, incluindo a conquista do Paulistão. Desafios do campeonato. Um dos pontos importantes a se considerar é o calendário apertado. Com pausas para as datas FIFA e a Libertadores, as equipes vão precisar de elenco forte e gestão física eficiente. O Corinthians tem experiência nesse tipo de situação, mas será um ponto de atenção ao longo da competição. Outro desafio é o equilíbrio técnico. Com 8 times na disputa, o campeonato promete ser mais nivelado, e qualquer deslize pode custar caro. Clássicos como Corinthians e Palmeiras, Corinthians e São Paulo, e os confrontos contra Ferroviária e Santos, por exemplo, tendem a ser decisivos. O Paulistão Feminino 2025 já começou nos bastidores. A tabela básica foi divulgada, o regulamento está definido, e agora é hora de foco total na preparação. O Corinthians já conhece o seu caminho e sabe o que precisa fazer para chegar até mais uma final. A estreia será em casa, contra o Red Bull Bragantino, e a caminhada segue com clássicos e desafios importantes. A equipe tem qualidade, tem tradição e tem o apoio da torcida, que é peça fundamental nessa jornada.
Vamos acompanhar de perto cada passo das Brabas em busca de mais um título estadual. Histórico do Corinthians no Paulistão. Para entender o peso da participação do Corinthians no Paulistão, é importante olhar para a história recente do clube na competição. As Brabas se consolidaram como uma potência do futebol feminino paulista a partir de 2016. Com uma estrutura profissional, apoio da diretoria e foco em resultados. Os títulos vieram como consequência de um trabalho bem feito. O Corinthians levantou a taça estadual em 2019, 2020, 2021 e 2022. Em 2023 e 2024, o time chegou até a final, mas acabou derrotado pelo Palmeiras nas duas ocasiões. Mesmo sem o troféu, o time demonstrou força, consistência e manteve o alto nível de desempenho. Esse histórico recente coloca o Corinthians entre os clubes mais respeitados da competição, com uma mentalidade vencedora que serve como combustível para mais uma campanha. Principais adversárias. Entre os adversários do Paulistão 2025, 3 equipes merecem destaque pelo histórico e qualidade técnica: Palmeiras, Ferroviária e São Paulo. O Palmeiras é o atual campeão e tem crescido muito no futebol feminino. Investiu pesado no elenco, trouxe nomes de peso e montou uma estrutura que rivaliza com a do Corinthians. Os confrontos entre as duas equipes têm se tornado decisões antecipadas, com muita rivalidade e equilíbrio. A Ferroviária é uma tradicional escola do futebol feminino brasileiro. Com sede em Araraquara, a equipe já conquistou Libertadores, Brasileirão e Paulistão, sempre apostando em elencos bem organizados e jogadoras experientes. É um adversário que exige concentração e que costuma dificultar a vida do Corinthians, principalmente nos jogos fora de casa. O São Paulo também entra forte na disputa. Tem um elenco jovem, técnico e que gosta de propor o jogo. Enfrentar o tricolor é sempre um desafio, e os clássicos entre os dois times costumam ser movimentados. Além desses, Santos e Red Bull Bragantino aparecem como times competitivos. Enquanto Realidade Jovem e Taubaté correm por fora, mas podem surpreender. A importância da base e da renovação. Outro ponto essencial na estratégia do Corinthians para 2025 é a valorização da base. O clube tem investido constantemente na formação de novas jogadoras, promovendo talentos do sub-20 e do sub-17 para o time principal. Esse movimento é fundamental não só para renovar o elenco, mas também para manter a identidade corintiana em campo. Jogadoras que sobem da base já chegam entendendo o estilo de jogo, os valores do clube e a pressão por resultados. Além disso, o clube soube equilibrar a juventude com a experiência. Algumas jogadoras veteranas seguem como líderes no vestiário e ajudam no processo de adaptação das mais novas. Essa mescla costuma ser decisiva em competições longas como o Paulistão. O papel da torcida. Não dá para falar de Corinthians sem destacar a torcida. No futebol feminino, o apoio das arquibancadas tem crescido ano após ano. O Parque São Jorge e a Neoquímica Arena já receberam grandes públicos em jogos das Brabas. E essa presença tem impacto direto no desempenho da equipe. A energia que vem das arquibancadas transforma o ambiente, cria pressão sobre as adversárias e empurra o time mesmo nos momentos mais difíceis. O clube entende isso e tem se esforçado para estreitar ainda mais o laço com a torcida, promovendo campanhas de incentivo, venda de ingressos acessíveis e conteúdos nas redes sociais. Para 2025, a expectativa de casa cheia nos jogos decisivos, principalmente se o time confirmar a classificação para a fase final do Paulistão. Estratégias para a temporada. Em campo, o Corinthians deve manter sua identidade de jogo. Posse de bola, intensidade, pressão alta e construção ofensiva desde a defesa. É um modelo consolidado nos últimos anos e que já rendeu títulos nacionais e internacionais. O diferencial do time está na organização tática, na preparação física e na leitura de jogo das atletas. O comando técnico também será peça-chave, com uma comissão experiente que sabe como administrar o grupo durante uma temporada longa e desgastante. Com um elenco equilibrado, uma torcida fiel, uma estrutura consolidada e uma comissão competente. O Corinthians tem todos os ingredientes para voltar ao topo do Paulistão feminino. O Paulistão feminino 2025 promete emoção do início ao fim. O Corinthians já conhece os seus adversários. Já sabe a ordem dos jogos e está se preparando para mais uma jornada em busca do título. Vai ser uma caminhada difícil, com clássicos, viagens e decisões, mas as Brabas estão prontas. O impacto da comissão técnica. O nível técnico do campeonato. A influência da Libertadores e das datas FIFA. A preparação física e mental das jogadoras.
O papel da mídia e da visibilidade crescente. A rivalidade crescente entre os clubes. Expectativas de longo prazo para o Corinthians feminino. Impacto da comissão técnica. A comissão técnica do Corinthians é uma das mais qualificadas do futebol feminino brasileiro. Comandada por um staff experiente. O grupo é responsável por manter a regularidade e o desempenho das Brabas ao longo das últimas temporadas. O planejamento do Paulistão começa muito antes do apito inicial. Análise de adversários, avaliação de desempenho físico, estratégia de rotação de elenco e leitura de jogo são pontos-chave trabalhados diariamente. Essa consistência tática é um diferencial. O Corinthians entra em campo com um padrão de jogo consolidado, o que dá confiança e organização para enfrentar qualquer adversário. A comissão também tem papel fundamental na recuperação emocional do elenco, principalmente depois de uma final perdida nos pênaltis em 2024. Saber transformar frustração em combustível é parte do trabalho. Nível técnico do campeonato. O Paulistão Feminino 2025 tende a ser o mais competitivo dos últimos anos. Com 8 equipes bem estruturadas, o nível de exigência será alto desde a primeira rodada. Não existem mais jogos fáceis. Todas as equipes se reforçaram, estudaram seus pontos fracos e vêm para surpreender. Palmeiras e Ferroviária estão entre os favoritos ao título, junto com o Corinthians. Mas Santos, São Paulo e Red Bull Bragantino têm elencos que podem crescer ao longo da competição. Times como Realidade Jovem e Taubaté chegam com menos pressão e podem surpreender com jovens talentos e intensidade de jogo. Essa elevação no nível técnico é positiva para o futebol feminino como um todo. Mais competitividade significa jogos mais emocionantes, maior interesse da mídia, crescimento de público e visibilidade para jogadoras. Influência da Libertadores e datas FIFA. Um fator que deve influenciar diretamente o Paulistão é o calendário internacional. Com a Libertadores feminina e as datas FIFA previstas durante a competição, os clubes vão precisar lidar com pausas e com possíveis desfalques por convocações. O Corinthians é um dos times que mais contribuem com atletas para a seleção brasileira e seleções sul-americanas. Isso significa que, em algumas rodadas, a equipe pode ter que jogar sem peças importantes. Além disso, disputar a Libertadores exige um planejamento físico específico, já que os jogos são intensos e exigem viagens internacionais. Gerenciar esse desgaste sem comprometer o desempenho no Paulistão vai ser um desafio que a comissão técnica precisa antecipar. Preparação física e mental. O sucesso em uma temporada longa passa diretamente pela preparação física. O Corinthians tem investido em tecnologia, estrutura e profissionais especializados para garantir que as atletas estejam no auge em momentos decisivos. Mas não é só o físico que conta. A parte mental é ainda mais importante. A frustração da perda do título em 2024 nos pênaltis pode servir como motivação, mas também pode pesar. É aí que entra o trabalho psicológico, de fortalecimento emocional, controle da ansiedade e foco em metas coletivas. A mentalidade das Brabas é de competição, de superação e de coletividade. E esse é um dos maiores diferenciais da equipe. O crescimento da visibilidade e a força da mídia. Nos últimos anos, a cobertura do futebol feminino cresceu de forma notável. O Paulistão feminino vem sendo transmitido por emissoras de TV, streaming e até rádio, o que aumenta a visibilidade das atletas e do campeonato. O Corinthians, por ser um clube de massa, tem um papel fundamental nesse processo. A torcida é engajada nas redes sociais, consome os conteúdos do time e pressiona por mais espaço. Isso força patrocinadores, veículos e até federações a darem mais atenção à modalidade. Essa visibilidade gera uma cadeia positiva, mais investimento, mais estrutura, mais talento revelado e mais profissionalismo. As Brabas são protagonistas dessa transformação. Rivalidades em ascensão. O clássico entre Corinthians e Palmeiras se transformou em uma das maiores rivalidades do futebol feminino. E não é só pela final do ano passado. Os jogos entre os dois clubes costumam ser marcados por tensão, equilíbrio e muita provocação dentro e fora de campo. Mas além do derby, outros duelos têm ganhado destaque. Corinthians e Ferroviária se enfrentaram em jogos históricos nos últimos anos. Contra o São Paulo, a rivalidade também cresceu, impulsionada pelos confrontos decisivos nas fases finais de outros torneios. Essas rivalidades movimentam a competição, aumentam o interesse do público e forçam os clubes a se prepararem ainda mais. Expectativa a longo prazo. O Corinthians não pensa só na temporada atual. O projeto feminino é de longo prazo.
A diretoria já deixou claro que a ideia é manter a hegemonia no cenário nacional e, ao mesmo tempo, brigar com força por títulos internacionais. O Paulistão de 2025 é uma etapa importante nesse processo. Além da taça, o clube quer manter a imagem de referência no futebol feminino, formar novas jogadoras, expandir a marca e mostrar que o investimento feito está dando retorno. Esse planejamento de médio e longo prazo é o que diferencia um time vencedor de um projeto duradouro. E o Corinthians quer ser lembrado por ambos. Com tabela definida, rivais preparados e torcida ansiosa, as Brabas do Corinthians têm tudo para escrever mais um capítulo de glória no futebol feminino paulista. A missão não será fácil, mas a história mostra que esse elenco sabe lidar com pressão, com expectativa e com grandes desafios. A temporada promete. E o torcedor corintiano vai estar lá, empurrando, vibrando e acreditando. Que venha o Paulistão 2025. Até o próximo vídeo.